Boa tarde! No Unesp Notícias desta segunda-feira, a gente vai falar sobre pesquisas que no futuro podem permitir que pessoas com deficiência física voltem a andar. Para atleta que participou da abertura da Copa com um exoesqueleto, busca melhores condições de treino. Sobe média de acidentes de moto. Imprudência e distração são as principais causas. O Hospital Estadual inaugura novo espaço para a realização de quimioterapia em crianças. Um jovem de 18 anos morreu no fim da tarde deste domingo após um acidente de trânsito no núcleo Gasparini. William Ribeiro conduziu uma moto e bateu na lateral de um carro. Quem anda de moto precisa redobrar a atenção no trânsito. Só no primeiro semestre deste ano, outros 6 motociclistas morreram no trânsito da cidade. Imprudência e distração são muitas vezes a principal causa. 20 anos. Nas fotos, a lembrança de alguém que foi embora muito cedo. Conviver com a saudade tem sido um desafio diário para Sônia e Roberto. O filho deles, Johnny, de 20 anos, morreu em um acidente de trânsito no último dia 22. O rapaz estava de moto e, segundo a versão do boletim de ocorrência, invadiu a mão contrária e bateu de frente com um carro. Mas os familiares conseguiram imagens de câmeras de segurança que mostram uma versão diferente. No registro, o carro está na contramão. Independentemente de quem estava errado, Johnny, nesse caso, por conduzir a moto, pagou com a própria vida pela imprudência. Eu sempre alertei bastante. Meu esposo tem moto, ele anda bem atento. Meu filho também andava atento. Ele não era de correr, não era de empinar moto, que eu já vejo muitos motoqueiros empinando moto, provocando um acidente. E, na minha opinião, eu como eu dirijo também, tenho carro, ando por aí, tudo aí, a gente tem que prestar mais atenção, sim, nos motoqueiros, porque eles costumam costurar na frente dos carros. Então, a gente tem que andar meio atento, sim, que a maioria dos motoristas, eles não respeitam os motoqueiros. A moto, todo mundo vê, só no olhar assim, você sabe fisicamente que ela é um veículo muito mais perigoso do que o carro. Então, a gente que pilota a moto tem que dar muita atenção, porque qualquer bobeada que você dá ali, o carro relar em você, é chão mesmo. É um chão que eu piloto moto e peço muita atenção mesmo no trânsito mesmo, porque hoje uma relada, qualquer coisa que acontecer, é fatal. De janeiro a junho deste ano, 6 motociclistas morreram em acidentes de trânsito nas ruas de Bauru, uma média de 1 morte por mês. O número de acidentes envolvendo motos já é 2% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Um dos motivos é o grande número de veículos em circulação. De acordo com dados do Denatran, são cerca de 155 mil carros e quase 45 mil motos brigando por espaço nas ruas, sem contar caminhões e ônibus. Mas, segundo a Polícia Militar, o excesso de velocidade dos motociclistas é disparado o principal causador de acidentes. Ele é agravado também pela falta de atenção dos motoristas. Nesse embate, os dois lados saem prejudicados. Um dos grandes desafios da sociedade, Bauru não é diferente, é essa briga pelo espaço, né? Que deveria ser uma convivência harmoniosa, mas muitas vezes não o é, né? Então, muitas vezes o motociclista, pela própria característica do veículo, ele acaba invadindo o espaço dos automóveis, que por sua vez também não tem aí, entre aspas, a educação de permitir com que o motociclista faça determinada manobra, né? Então, o que a gente orienta é que tenha tranquilidade no trânsito, a paciência, né? É uma das grandes armas aí para a gente evitar os acidentes. Prestar atenção em dicas simples também pode reduzir em muito as chances de pertencer a essas tristes estatísticas. A Polícia Militar orienta principalmente com relação aos cruzamentos. Quando for chegando perto dos cruzamentos, principalmente naquelas avenidas de maior fluxo de veículo e de pessoas, que reduza a velocidade, que olhe para os lados, que tente assim, imaginar que a sua vida é a parte frágil, o seu veículo é a parte frágil do acidente de trânsito, né?
Todas essas orientações são trabalhadas nas autoescolas, quando os condutores recebem as primeiras orientações de como se comportar no trânsito. Mas, para este instrutor, o número cada vez maior de acidentes pode estar relacionado com a formação dos motociclistas. Para ele, os alunos não saem totalmente preparados para o trânsito pesado das ruas. Aqui em Bauru, em relação ao exame, assim, já é um pouco errado, porque o candidato ele não sai na rua, né? A pessoa ela anda aqui, chega na rua a hora que ela for precisar pegar uma Duque de Caxias, uma via com mais movimento, ela mesmo não tem aquela segurança para ela fazer uma ultrapassagem, porque a pessoa só fica aqui na pista, ela não anda muito na rua, né? Morreu na manhã desta segunda-feira a mãe do prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho. Valéria Dalva de Agostinho tinha 57 anos. Ela sofreu um infarto, chegou a ser atendida por uma equipe do SAMU, mas não resistiu. O sepultamento será amanhã às 9 horas no Cemitério da Saudade. Por conta do falecimento, a sessão da Câmara dos Vereadores de hoje foi cancelada. Ainda não foi confirmada uma nova data. No sábado, o Hospital Estadual inaugurou um espaço para dar mais conforto para crianças que lutam contra o câncer. A quimioteca é uma sala onde os pequenos pacientes brincam enquanto estão em tratamento. A sala foi inaugurada por diretores do hospital. Colorida e cheia de brinquedos, a quimioteca oferece diversão enquanto as crianças passam por quimioterapia. As sessões podem durar até 6 horas. As poltronas contam com monitores individuais para acompanhar o desenho animado favorito. Segurar uma criança numa poltrona por horas, por dias, meses, às vezes anos, recebendo medicação na veia, é muito doloroso, é muito triste. E a intenção desse espaço é exatamente essa, mudar o foco da dor e transformar isso num lugar alegre para a criança, que ela possa brincar, que ela possa ler, que ela possa se divertir um pouquinho enquanto ela está aqui. Foram investidos R$90 mil, arrecadados numa campanha promovida ano passado pelo McDonald's. Atualmente, cerca de 50 crianças e adolescentes fazem quimioterapia no Hospital Estadual. A gente já fazia o tratamento, né, como foi dito, o tratamento de quimioterapia, mas não tinha essa parte lúdica e humanizada que vai dar para fazer agora, e que é extremamente importante para o tratamento de crianças com câncer. A gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco, para-atleta que usou exoesqueleto na abertura da Copa do Mundo busca melhores condições de treino. O Nesp Notícias volta já já. De volta com o Nesp Notícias. Essa semana começou com tempo fechado e a previsão é de mais chuva e de frio para os próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove no centro e no oeste do estado de São Paulo na tarde desta segunda-feira. A aproximação de uma frente fria traz chuvas fracas a moderadas a todo o estado. O tempo tende a ficar instável até quarta, pelo menos. Mas para o fim da semana, uma massa de ar frio deve diminuir as temperaturas. Bauru também pode ter chuva a qualquer hora do dia nesse início de semana. Agora, a umidade do ar é de 47%. Os ventos sopram fracos, a 5 km por hora. Hoje a mínima foi de 16 graus e a máxima de 25. Amanhã a temperatura deve variar entre 19 e 25 graus. Por causa do Jogo do Brasil amanhã, valendo uma vaga na final da Copa do Mundo e do feriado de 9 de julho, na quarta-feira, alguns serviços públicos mudam o horário de funcionamento. Veja então o que abre e o que fecha nos próximos 2 dias em Bauru. A Prefeitura e as secretarias municipais mantêm o expediente normal nesta terça no período da manhã até meio-dia e fecham após o almoço. O serviço só é retomado na quinta-feira. O DAI segue o mesmo funcionamento da Prefeitura e também só volta a funcionar na quinta. Durante toda a terça e quarta, as reclamações sobre a rede de água e esgoto serão atendidas por plantão telefônico. Para quem liga de um número fixo, o telefone é 0800 77 101 95. Já para ligações de celular, são 2 números, 3235 6140 e 3235 6179.
Os atendimentos médicos de urgência e emergência funcionam normalmente nos 2 dias. Isso inclui os prontos-socorros central e infantil e as UPAs Bela Vista, Ipiranga, Meiridota e Geisel Redentor. O SAMU também mantém as atividades. Os ecopontos fecham para o atendimento à população ao meio-dia de amanhã. Não funcionam na quarta e só reabrem na quinta de manhã. Amanhã, as coletas seletiva e de lixo orgânico começam às 7 da manhã, à 1 da tarde e às 8 da noite. Já na quarta, não haverá coleta. Para os usuários do transporte coletivo, as linhas de ônibus rodam normalmente até às 2 da tarde de amanhã. Depois desse horário, os veículos operam com a tabela de sábado. Na quarta, os carros seguem a tabela de feriados. O poupa-tempo e os bancos abrem amanhã até 12h30 e na quarta-feira não há expediente. O comércio do centro de Bauru funciona amanhã até às 4 horas da tarde e na quarta, mesmo com o feriado, as lojas abrem no horário normal. Já para quem busca lazer, o Zoológico Municipal e o Jardim Botânico abrem amanhã até meio-dia. Na quarta, o funcionamento é normal. A busca por tratamentos para casos de paralisia é um dos desafios das ciências médicas. Pesquisadores do mundo todo fazem estudos na área. A abertura da Copa do Mundo deixou em evidência a pesquisa do brasileiro Miguel Nicoleles. O paratleta Juliano Alves Pinto conseguiu chutar uma bola com a ajuda de um exoesqueleto. Para dar novos passos na carreira de atleta, Juliano sonha agora com condições melhores de treinamento. Este pit stop dura alguns minutos. Os parafusos precisam estar bem apertados para dar segurança ao piloto. Já do lado de fora, ele se transfere do veículo de passeio para o de corrida. Em 2007, Juliano sofreu um acidente de carro e há 2 anos ele descobriu que poderia ganhar medalhas usando a força dos braços. Foram 3 ouros nos Jogos Abertos do ano passado. Mas, recentemente, foi de pé que ele deu um dos passos mais marcantes de sua vida. Na verdade, alguns passos e um chute, com a força do pensamento. Destaque na abertura da Copa do Mundo, Juliano vestiu um exoesqueleto, um robô que parece uma armadura, comandado por impulsos cerebrais do cadeirante. Está ali dentro daquele estádio, com toda aquela multidão te olhando. E você sabendo que não era só aquela multidão, mas era um pessoal inteiro te assistindo. A emoção ela subiu, o emocional, né, foi difícil ficar normal, mas eu consegui fazer o meu papel, né, que eu treinei. Não poderia dar errado, porque eu já tinha feito, eu fiz tudo que eu já tinha aprendido lá atrás. Foi uma experiência que eu posso dizer assim, uma das maiores experiências, né? Uma coisa que eu vivenciei assim para marcar que entrou para a história para mim, mas eu creio que não foi só para mim, né? Mas para o mundo todo. O projeto é desenvolvido pela equipe do neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Com a tecnologia, eles mostram que a ciência pode reerguer a esperança. Trocar alguns passos, igual o Exo trouxe para a gente, foi algo muito diferente do que a gente está acostumado, né? Igual no meu caso, tanto tempo sem poder trocar alguns passos e você chega ali e se depara com um equipamento que te traz isso de novo, né? Tem um motivo de uma esperança que chegou pra gente, né? Eu pude ver, poxa, chegou o que a gente sonhava e o que a gente tanto buscava, poder trocar algum passo de novo. Foram 7 meses de treinamento, 33 milhões de reais depositados no sonho de fazer um cadeirante caminhar novamente. Pena que tanto investimento durou pouco tempo na tela da TV. Fiquei chateado sim, pô. Poderia ser dado uma ênfase maior, uma importância maior, né, para a demonstração, podia ser focado maior esse dia. Mas eu creio que as pessoas têm acompanhado também, as pessoas viram, né, a importância do projeto, a grandiosidade desse projeto que foi. Tá, é um projeto que a gente tem conhecimento que não termina aqui. O pontapé inicial só foi o início mesmo, do que o projeto tanto quer e tanto tem, né, nos seus planos aí para chegar onde que quer chegar. A participação na abertura chamou a atenção para a Associação Mariliense de Esportes Inclusivos, onde o Juliano treina. Aqui, cerca de 100 deficientes praticam atletismo e natação.
Eu acho que ainda o principal desafio é mostrar para a sociedade, é mostrar para o governo estadual, federal, a potencialidade que tem dentro da MEI, que são esses paratletas que conquistam no seu dia a dia um lugar ao sol, porque eles têm muita dificuldade para chegar aos treinamentos, eles têm muita dificuldade de ser atleta no Brasil. E mesmo assim, no cada dia, eles conseguem passar os obstáculos que a sociedade, né, colocam para eles. Então a gente espera que dentro desse olhar aí diferente, por causa do Juliano, que aconteceu tudo isso, venha se despertar o interesse pela nossa associação e a gente tenha uma condição melhor de trabalho. Agora, Juliano imagina os próximos passos. Enquanto eles não forem dados de pé, as conquistas podem vir sobre rodas. Em abril, ele foi segundo lugar nos 100 metros do Circuito Caixa, que garante vaga na competição nacional. Apesar da prata, por 26 centésimos de segundo, ele não conseguiu o índice. O que a gente já conseguiu com essa cadeira, eu creio que é muito difícil de ganhar. Porque quanto mais o tempo fica curto, é mais difícil de chegar. Você ganhar 5 segundos, você ganhar 3 segundos é fácil, mas você ganhar 1 segundo, para que você ganhe esse detalhe de 1 segundo, é difícil ganhar. E com o equipamento que a gente está ainda, fica um pouquinho difícil. A seriedade da rotina de treinos esbarra na precariedade dos equipamentos. Uma luva feita de esparadrapo, esparadrapo normal. Eu modelo ela em minha mão. E esse preto aqui é uma cola de handball que a gente passa para o contato ser mais firme, para ela não escorregar. Uma luva que não tem um contato com a cadeira, ela não tem um abraçar, porque aqui você vai perder muito do rendimento. Então a gente usa fechar e ela vai usar só em toque. Tocou, tocou, foi, tocou, foi, tocou, foi. Para competir numa prova de alto rendimento, tem que ser com uma luva de esparadrapo? Não, hoje existe um material próprio que hoje o pessoal faz outros tipos de luva também, né? Tem um improviso que a gente faz. Enquanto a ajuda não vem de um patrocinador, são os amigos que tentam incentivar o atleta. Uma vaquinha virtual tenta levantar recursos. E a ajuda vai ter que ser grande. Uma cadeira de alto desempenho custa R$12 mil. Para quem já realizou o desejo de jogar futebol novamente, mesmo que por poucos segundos, acreditar em melhores condições para competir não parece exagero. Estar de pé e poder caminhar novamente alimentou o sonho. Eu vejo como uma esperança, eu vejo como um sonho a se realizar a tantas pessoas que buscam aí poder trocar alguns passos e voltar, vamos dizer assim, ao seu estilo de vida normal, né, do que deixou lá atrás, através de um acidente, através de uma fatalidade que aconteceu. Olha só, se você quiser contribuir com a compra da cadeira de rodas de corrida do Juliano, é possível entrar no site que está aí na sua tela e procurar pelo nome Juliano Alves. A gente continua a falar sobre esse assunto logo depois do intervalo. O biólogo Geraldo Rosa Júnior, que estuda a regeneração dos nervos, conversa com a gente ao vivo. Voltamos daqui a pouco. E a gente vai entender mais sobre essa pesquisa que permitiu que o Juliano, com um exoesqueleto, pudesse se levantar e chutar uma bola. E também sobre outras possibilidades de tratamento para paralisias. Vamos conversar com um biólogo que estuda a regeneração dos nervos. Recebemos Geraldo Rosa Júnior. Geraldo, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado, Larissa. É um prazer estar com vocês. Geraldo, essa cena do Juliano chutando essa bola na abertura da Copa do Mundo, um pouco curta, né? Quase a gente não consegue ver. Mas ela representa o que em termos científicos? Foi um feito inédito mesmo? Nós não podemos negar que foi um feito inédito, né? Você vê um paciente com uma lesão medular podendo caminhar e executar essas ações, é um feito inédito. Mas vale lembrar que outras pesquisas com exoesqueleto já foram feitas no mundo com uma interface um pouco diferente da apresentada pelo Nicolelis, né? E esse princípio, eu queria que você explicasse um pouquinho o princípio envolvido nessa abordagem do exoesqueleto. É a interface do ser humano com uma máquina, né? Como que dá essa interação? O que chama a atenção na pesquisa do Nicolelis é exatamente essa interação, né? Diferente das outras pesquisas realizadas, a pesquisa do Nicolelis, ela consegue, através de uns sensores colocados em uma touca no paciente, captar esses estímulos do sistema nervoso central
Esses estímulos são levados a um computador acoplado à máquina e traduzidos no movimento que o Juliano executou na abertura da Copa. Então, essa é a interface que diferencia das outras pesquisas. As outras pesquisas, eles utilizavam a movimentação ou da cabeça ou do tronco do paciente para dar o início à parte motora do exoesqueleto. Fizeram um princípio mecânico. É um princípio mecânico. Ele partiu agora de um princípio de estímulo do sistema nervoso central com sensores para captar e transformar isso no start do exoesqueleto. No caso da cena que a gente pôde acompanhar do Juliano, ele teve que se concentrar e pensar, quero movimentar a perna direita para poder movimentar e chutar aquela bola? Existe uma adaptação com certeza dos pacientes, né? Acho que a pesquisa dele envolveu 50 pacientes. Então, com certeza tem uma adaptação a toda a parte mecânica, né? Um aparelho grande, pesado, né? Em torno de 70 quilos, mais ou menos. 70 quilos? Sim. É pesado. Essa pesquisa não foi finalizada ainda, tem mais, acredito que uns 2 anos de pesquisa, né? Para eles fecharem o protótipo, né, apresentado, mas com certeza deve ter uma adaptação. Como a pesquisa ainda não foi publicada, a gente ainda fica restrito a essas especificações técnicas, né, de como acontece essa interação. Você trabalha com uma abordagem diferente do Nicoleles, mas que busca o mesmo objetivo, né? Fazer com que pessoas que tenham comprometimentos, paralisias, voltem a andar, a se movimentar. Explica pra gente essa diferença. Na realidade, nós trabalhamos com uma pesquisa mais biológica. Enquanto o Nicoleles trabalha com uma interação mecânica, nós trabalhamos com a interação biológica. Então, a nossa tentativa é criar micromeios favoráveis com utilização de células-tronco, de fatores de crescimento, para regenerar o nervo lesado. Então, nós não trabalhamos com a parte robótica associada à lesão. Né? Então, as lesões são classificadas em vários graus. A gente trabalha com o grau mais severo, né, que causa um comprometimento total motor ou sensitivo do paciente, e a gente tenta recuperar essa parte biológica. Então, o objetivo são 2. A primeira é recuperar via procedimento cirúrgico, associando com células-tronco ou outros fatores que podem contribuir. O segundo é, no pós-cirúrgico, criar metodologias, por exemplo, com o uso de eletroestimulação, de laser terapia, protocolos de exercício físico, para facilitar a resposta muscular frente a essa nova reinervação que está acontecendo. Quer dizer, o objetivo, no limite, a pessoa conseguiria voltar a andar com autonomia, sem precisar da ajuda desse equipamento externo. Exatamente. Enquanto uma pesquisa gera dependência, né, porque precisa do exoesqueleto para caminhar, a outra vertente, que é a que eu trabalho, a gente tenta uma reabilitação biológica. Então, uma vez adquirido esse reparo nervoso, ele não tem mais a perda, ele não gera uma dependência. Essas diferentes possibilidades, Geraldo, de tratamento, elas têm a ver com o nível da lesão, com o tipo de lesão que levou à paralisia? Sim. Hoje na literatura a gente classifica em vários graus as lesões, né? Tem que lembrar também, Larissa, que nós estamos falando, no meu caso, de lesão nervosa periférica, né? Diferente da apresentada pelo Nicoleles, que ele trabalha com lesão nervosa medular. Que é o caso do Juliano. Que é o caso do Juliano. O caso do Juliano é lesão nervosa medular. Né? Existem outros pesquisadores que também trabalham com essa interface biológica, a mesma que eu trabalho. Para esse tipo de caso também. Para lesão nervosa medular. O que eu trabalho com lesão nervosa periférica, né? Então, são vários tipos de lesões. A gente trabalha com o grau mais severo, que é quando tem a perda de tecido, então o paciente sofreu algum acidente, né, que teve uma perda, perdeu aquele tecido nervoso e não consegue mais ter a comunicação do estímulo do sistema nervoso central para órgãos efetuadores, no caso a musculatura, para ter a movimentação. Então a gente tenta criar uma via cirúrgica de acesso, de religar esse nervo que foi lesado, para restabelecer a conexão do sistema nervoso central com o órgão efetuador. Geraldo, para a gente concluir, é possível imaginar em médio, longo prazo, possibilidades de cura mesmo para os casos de paralisia? É importante não parar as pesquisas, né? A gente tem no estado de São Paulo outros grupos que pesquisam com reparo nervoso periférico e tem alcançado resultados animadores, né? Então, a gente tem que continuar pesquisando. Quem tiver alguns profissionais da saúde que tiverem interesse, provavelmente em 2015 nós vamos estar com um mestrado lá na Universidade Sagrado Coração, que é a linha de pesquisa que eu atuo, para a gente trabalhar nessa parte de reabilitação, tanto no cirúrgico como no pós-cirúrgico. Tá
Tá certo, muito obrigada por suas contribuições. Obrigado, Larissa, foi um prazer estar aqui com vocês. O Nesp Notícias termina agora. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente está de volta. Uma ótima semana para você. Tchau! Thank you.